Nosso boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos novamente nessa oportunidade de reflexão. Agradecemos a presença de cada um de vocês no canal SEMP e vamos então nesse momento nos unir em pensamento, em prece, para pedir a proteção a Jesus. Então aqueles que se sentirem à vontade em fechar os olhos, facilita a nossa concentração. Então vamos buscar a Jesus em nosso pensamento. Mestre amigo, agradecemos por estarmos aqui, podendo refletir sobre os teus ensinos. Que as suas palavras possam entrar em nosso coração, em nossa alma, que possam nos fortalecer, nos orientar, sempre o melhor caminho a seguir, para pautar as nossas decisões, as nossas escolhas para o caminho certo, o caminho que nos leva a Deus, a paz no coração, a felicidade que tanto buscamos. Abençoa, Jesus, os nossos lares, fica conosco, nos protege, hoje e sempre, que assim seja. Então, nessa noite, nós vamos trabalhar um tema muito importante, que trata da ingratidão dos filhos e os laços de família. Está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9. Este capítulo trata sobre um mandamento escrito por Moisés, deixado por Deus a nós para reflexão, que é honrar a vosso pai e a vossa mãe. E este texto que vamos estudar hoje, ele foi escrito por Santo Agostinho. O Santo Agostinho que viveu lá no início do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo, lá entre o século IV e V depois de Cristo, que teve um papel tão importante na divulgação dos postulados do cristianismo dentro da Igreja Católica como bispo. E ao retornar à pátria espiritual, então segue nesta falange de espíritos que levam a mensagem de Jesus. E ele então contribuiu com a doutrina espírita, ditando mensagens e as quais foram codificadas e organizadas dentro das obras espíritas, das obras básicas, por Allan Kardec. Esse texto, então, ele nos fala que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. O egoísmo, a ingratidão, ela certamente revolta os corações mais honestos, mas, como nos diz Santo Agostinho, a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta um caráter ainda mais odioso, um caráter ainda mais difícil. Porque os pais nos deram a vida, independente de como eles são, do que eles nos deram para viver aqui a encarnação, as falhas que tiveram. Simplesmente por nos darem a vida, nós precisamos reconhecer e agradecer. Mas se pensamos que a gratidão aos pais é um sentimento que deveria ser natural, que deveria constar em todos os nossos corações, nós precisamos pensar: por que existem filhos ingratos? Por que existem essas relações difíceis entre pais e filhos? O primeiro ponto a observarmos é que somos imperfeitos. Quem de nós ainda não traz amarras no egoísmo e no orgulho? Essas são as chagas da humanidade. Então, se o egoísmo faz parte ainda da nossa intimidade, nos caracterizando como seres imperfeitos, por isso muitas vezes não sabemos nos posicionar com a gratidão devida aos pais. E outro ponto a observarmos, então, é dos princípios básicos do Espiritismo,
a lei da reencarnação. Nós não estamos juntos pela primeira vez. Nós viemos a este mundo com uma bagagem escrita por inúmeras reencarnações anteriores. Então, se essas relações familiares não se dão pela primeira vez, não começam agora, podemos trazer aí dificuldades que estão arquivadas em nossa intimidade para serem vencidas. E nós precisamos pensar então, refletirmos um pouquinho sobre essas vivências de vidas passadas. Se nós analisarmos agora sobre as relações humanas, quantas experiências dolorosas existem todos os dias, quantos espíritos retornam à pátria espiritual, envolvidos em ressentimento, em mágoa, por ofensas, por calúnias, por prejuízos financeiros, por traição, por uma situação de violência vivida, ou muitas vezes por sua vida retirada através de um assassinato. E retornam então à espiritualidade com que sentimento? Muitas vezes presos ao ódio, ao sentimento de vingança. E é por isso que existem as situações de obsessão. É quando, retornando à pátria espiritual, o espírito muitas vezes permanece décadas ou séculos presos a esse sentimento, a essa tristeza, a essa dor, a esse ódio. E se não consegue perdoar, vincula-se como que imantado ao ser que lhe trouxe o prejuízo, lhe trouxe a ofensa. E a obsessão, não vamos entrar em detalhes, porque não é o objetivo, ela pode se dar de encarnado para desencarnado e de encarnado para desencarnado. Então, e também no mundo espiritual e também entre encarnados. Então, temos diversas faces aí da obsessão. Mas nesse contexto, então, nós tratamos sobre aqueles que voltam ao mundo espiritual e guardam em si esta dor ou este ódio. E lá permanecem muitas vezes por muitos anos com essa dificuldade. Mas cansado de sofrer porque ninguém consegue paz ou felicidade preso ao ódio. E chega um momento em que é necessário a mudança. Se queremos evoluir, então há um momento de compreensão de que não tem como evoluir sem a caridade. E não tem como praticar a caridade e viver o amor como exemplificado por Jesus e deixado como lema para nós o alcance da felicidade, estar relacionado à evolução da prática do amor, não tem como praticar o amor sem o perdão. E é nesse momento então que o espírito, refletindo sobre isso, pede a Deus, ou muitas vezes implora a Deus, o auxílio para vencer esta prova e conseguir perdoar e conseguir então viver o amor com aquele que lhe trouxe sofrimento. E nos traz então o texto do Evangelho que, após muitos anos de meditação, de prece, de preparação no mundo espiritual, esse espírito retorna à carne numa reencarnação, num corpo preparado para recebê-lo naquela família das pessoas com quem detestou, daqueles com quem teve dificuldades. E nos perguntamos, qual será o procedimento deste ser perante a família escolhida? Vai depender então da sua decisão, da sua persistência nas resoluções que tomou. E graças a Deus, nós temos o véu do esquecimento. Então, nesse processo de reencarnação, nós perdemos a consciência das vidas anteriores. Porque imaginemos o quanto difícil seria termos em nossa lembrança
situações vividas anteriormente com aqueles que estamos hoje. Talvez nós não conseguiríamos suportar. No entanto, a nossa consciência, ela tem o véu do esquecimento, mas as experiências continuam guardadas lá na nossa intimidade. E temos então, no campo da inconsciência, esse arquivo mental, esse arquivo de sentimentos. Desculpem. E aí então se explicam muitas vezes esses ódios, essas repulsas instintivas que as crianças têm para com os pais. Desculpem novamente. Muitas vezes o filho, a filha não aceita o colo do pai. Muitas vezes a criança, ainda de colo, agride a mãe. E nos perguntamos, existe alguma explicação no presente momento, nesta reencarnação, que justifique esse sentimento? Não. Então, se não tem nada que justifique neste momento, sabemos que existe algo ligado em vidas anteriores. E o que nós, enquanto pai, enquanto mãe, devemos fazer se identificamos que temos ali um espírito em situação de revolta, se debatendo nos próprios sentimentos? Santo Agostinho nos recomenda: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus esta alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Então, qual é a missão dos pais perante a alma que lhes foi confiada como filho? Colocar todo o vosso amor e toda a vossa vontade e dedicação em aproximar de Deus essa alma. E quando nós pensamos em recompensa, que recompensa esta será? Será que é uma recompensa de ver o filho bem financeiramente, de ver ele colocado na profissão que nós gostaríamos, na condição social que nós almejamos para ele? Não, esta recompensa se refere aos passos dados na evolução moral. O quanto este filho conseguiu vencer as suas tendências. Porque muitas vezes nos entendemos então como não agradecidos ou injustiçados por aquele filho, aquela filha que não tem gratidão para conosco, porque equivocadamente nós esperamos dele que ele nos obedeça, que ele nos siga todas as orientações, inclusive nas suas escolhas profissionais, nas escolhas da sua vida, do seu caminho. E não é isso. Nós sabemos que esta alma tem as suas experiências e tem os seus desejos, o seu caminho para seguir. Então, muitas vezes, ele vai fazer escolhas diferentes daquela que nós gostaríamos, mas se estiver no caminho do bem, se esta pessoa estiver se aproximando de Deus, se essa alma estiver comprometida com a prática do bem, aí sim nós teremos cumprido esta missão. E nós, enquanto pais e mães, precisamos pensar que temos que fazer o que está ao nosso alcance, sem esperar nada em troca, sem esperar a recompensa, pois essa é uma missão que nós assumimos para com Deus. E se nós pensarmos nas grandes almas, em seres que viveram a sua vida e dedicaram a sua vida não só a uma, a duas, a três pessoas, a uma coletividade, se nós pensarmos no próprio Cristo, na sua missão, ele tinha presciência dos fatos, então ele sabia que Judas o trairia, que Pedro o negaria, que muitos iriam lhe abandonar. Jesus sabia
que ele enfrentaria a incompreensão, que ele passaria por essa condenação, mas mesmo assim ele não deixou de nos amar. Nos momentos mais derradeiros, onde ele estava na cruz, ele ainda lembrou-se de pedir a Deus por nós. Então Jesus, ele inaugura para a humanidade o amor universal. Amar a todos. Ele amava a todos. E nós estamos aqui aprendendo a amar. Aprendendo primeiro nesse núcleo que se chama família, onde temos pessoas próximas à nossa intimidade, com dificuldades a vencer, onde muitas vezes nós erramos para com eles erraram para conosco, e não é por acaso que estamos juntos. Estamos juntos nesse propósito de perdão, de compreensão e de vivência do amor. E Jesus, então, ele nos convida ao amor renúncia, ao amor que não espera nada em troca, que se entrega e que realiza sem esperar a recompensa. E Deus vai nos perguntar, quando retornarmos à pátria espiritual: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa nossa, ou melhor, por responsabilidade nossa, ele se conservou atrasado enquanto deveria ter evoluído, o nosso sofrimento será ver esta alma, este espírito entre os sofredores, quando de nós dependia que ele fosse melhor. Então nós mesmos vamos pedir a Deus uma nova oportunidade para poder cercar esse espírito com mais cuidado, com mais amor, cuidando e amparando ele nas pequenas coisas. Então, quando nós vemos entre nós uma criança que repele sua mãe ou que paga aos seus pais com ingratidão, precisamos lembrar que não foi o acaso e que guardamos em nossa intuição que alguma coisa de errado já ocorreu em vidas passadas entre nós e nós devemos então abraçar essa alma, abraçar este espírito, acolher no amor, pois aquele que apresenta mais dificuldades é aquele que mais precisa do amor. E Santo Agostinho ainda nos adverte: muitos dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios, por talvez fraqueza, por descuido, e daí o que nós iremos colher no futuro? A ingratidão. Então, se vemos em nossos filhos a tendência destrutiva, a tendência à violência, a vaidade exacerbada, o egoísmo, assim como o agricultor que cuida da sua lavoura, o jardineiro que cuida do seu jardim, precisamos tirar as ervas daninhas, precisamos tirar os rebentos que talvez irão sufocar a planta no futuro, o quanto antes. Não nos descuidemos. Nós estamos no trabalho da semeadura e precisamos cuidar, regar e amparar esta plantinha até crescer. E se nós tenhamos feito tudo o que estiver ao alcance, quando este espírito chegar à idade adulta e ele resolver seguir por caminhos diversos, nós não deveremos nos cobrar, pois fizemos o que estava ao alcance e Deus reserva um grande consolo aos nossos corações, na certeza de que,
Se não conseguimos o êxito, ou se esse espírito não compreendeu tudo nesta vida, nós somos seres em construção. E foi apenas um retardamento. Logo mais, em nova oportunidade, ele irá compreender. Nós, é claro, gostaríamos de garantir que o trabalho fosse realizado e tivesse o êxito. No entanto, nós podemos e devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Isto é muito, mas não é tudo. Porque existe uma parte que depende do espírito, uma parte que depende da terra que foi semeada, a semente. Então essa terra tem que estar pronta, preparada, e muitas vezes esse espírito precisa do seu tempo. E ele pode não ter ainda a decisão e o comprometimento de mudança. Então existe a parte dele que não compete a nós. Nós fazemos o que está ao nosso alcance e deixamos o restante por conta de Deus, porque somos todos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. E nós buscamos uma complementação desse texto na pergunta 203 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre a pluralidade das existências. Então, na pergunta 203, Kardec questiona: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, o que mais tarde outra alma vem adicionar à vida moral? E a resposta é: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, um pai, talvez numa ignorância de escolaridade, de inteligência, pode ter um filho com alta capacidade intelectual. Então, nós, pais, somos responsáveis por contribuir com Deus na formação do corpo, mas a alma que ali vem, o espírito que ali vem reencarnar, é criado por Deus. Mas daí nós buscamos lá na pergunta 208, que Kardec então questiona: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E a resposta é: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, novamente, aí o chamamento da espiritualidade para essa missão que é ser pai, ser mãe. Nós temos a missão de desenvolver o espírito dos nossos filhos pela educação. Então, nós colocamos as sementes, nós colocamos os pilares da busca, da aproximação desta alma de Deus, para que ela possa se tornar uma pessoa de bem. E pensemos que a primeira infância é o momento mais acessível para levarmos então a educação aos nossos filhos. Vamos nos dedicar, vamos nos empenhar, atentos a todos os detalhes, estudando os nossos filhos, a fim de buscar então trabalhar aquilo que precisa ser mudado. E lembremos de que o maior pilar para ser fixado nesta alma é o exemplo. Então nos esforcemos para melhorar a nós mesmos, tendo a sinceridade, a transparência de reconhecer aquilo que não conseguimos mudar ainda e trabalharmos por aquilo que conseguimos. E nos apoiemos na prece,
na busca de Deus, da espiritualidade, do anjo da guarda deste filho, para sabermos agir. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o auxílio da espiritualidade neste trabalho, que é um trabalho grandioso. E nós precisamos lembrar de que se o nosso filho está num caminho equivocado, se nós, conforme já falamos, fizemos tudo que está ao alcance e hoje vemos ele numa condição de sofrimento, nós precisamos lembrar da bondade de Deus, que nunca fecha as portas ao arrependimento. E um dia esse espírito, talvez cansado, vai buscar a divindade e Deus vai acolher, assim como recebeu o filho pródigo, da parábola do filho pródigo, que se lança aos pés do pai. Vamos relatar aqui de forma muito breve essa parábola, porque se formos no detalhe, ela daria mais uma palestra. Então, nós apenas relembrando, nessa parábola que está lá em Lucas, capítulo 15, nos diz que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Pai, dá-me minha parte da fazenda, da minha herança, que me pertence. E assim o pai o fez. Dias depois, este filho, então, vai para terras longínquas e gasta tudo o que ganhou de forma dissoluta. E depois de gastar tudo, ele passa a enfrentar a fome. Começa a padecer de graves necessidades. Chegou a ir pedir trabalho. E o trabalho que conseguiu foi de apacentar os porcos. Então ele vai alimentar os porcos e ele tinha tanta fome que a sua vontade era de comer aquela comida, mas ninguém lhe dava nada. Mas um dia ele, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de me chamaste de teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E assim ele fez. Levantou-se, foi em busca do seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o avistou e foi ao seu encontro correndo, beijou-lhe o rosto. E o seu filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas nesse momento o pai interrompe, não deixa que ele continue, e diz aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos juntos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram então a alegrar-se. Esse texto continua no desdobramento da postura do filho mais velho perante a atitude do pai em acolher o filho transviado. Mas não vamos nos estender, apenas refletir aqui sobre esta passagem, compreendendo que estes filhos, muitas vezes transviados, somos todos nós, que nos perdemos no caminho, que fazemos escolhas erradas, que nos distraímos perante os gozos materiais. E este pai que acolhe o filho de braços abertos é Deus. Então, pensemos na bondade desse Deus que Jesus quis transmitir para nós, que Ele sempre acolhe aquele que se arrependeu verdadeiramente e que deseja a mudança e que deseja dar então os passos de progresso. E nós precisamos então ainda refletir mais um pouquinho sobre as ligações familiares, porque Santo Agostinho nos diz que formam famílias espíritos com analogia dos gostos, com
com a identidade no progresso moral, com a afeição. Então estas almas se buscam, elas se reúnem no mundo espiritual, elas retornam aqui no planeta, reencarnados, se atraindo uns com os outros e continuando esse trabalho de progresso. Mas Deus, na sua bondade, permite também que espíritos menos adiantados reencarnem nesses núcleos familiares a fim de aprenderem, a fim de evoluírem. Então, nós vemos, por exemplo, famílias que já se consolidaram no trabalho da honestidade, na conduta reta, e nós vemos ali um espírito que ainda fracassa perante situações de roubo, situações de desonestidade. Nós vemos da mesma forma outros exemplos, e ali nós muitas vezes usamos aquele ditado, mas é a ovelha negra da família. Vejamos, este espírito está ali pela permissão divina para aprender. Ele estando em contato com várias pessoas que já venceram aquele vício, ele vai ter o exemplo, ele vai ter a força do exemplo e que poderá arrastá-lo ao progresso. Se ele às vezes ainda fracassa em algum ponto, nós precisamos ter a avaliação do contexto geral. Ele pode ter dado passos muito grandes que nós não enxergamos e ainda tem certamente coisas a melhorar para o futuro. Então, acolhemos, auxiliemos uns aos outros e quando retornarmos ao mundo espiritual, teremos em nosso coração a certeza de que ajudamos a salvar um náufrago. E assim é o propósito de Deus para a família, que nós possamos nos ajudar, nos apoiar. E estarmos juntos é uma grande oportunidade de progresso. Então nós podemos analisar 3 situações aí que na nossa interpretação nós dividimos. Temos situações, por exemplo, de um espírito que retorna entre aqueles que detestou. Então ele traz a dificuldade e a dor de conviver com aquele núcleo. Nós temos uma segunda situação onde os pais falharam em missão interior e pedem a Deus uma nova chance para atender e acolher aquela alma com mais cuidados. E ainda temos uma terceira situação onde famílias já unidas, consolidadas, afins, recebem um espírito com dificuldade, que muitas vezes não é daquele núcleo, mas que está ali para ser auxiliado e amparado. Vejamos quanta bondade, quanta razão, quanto significado tem nós estarmos juntos e nos dedicarmos com todas as nossas forças para agirmos com amor, com o perdão, com a compreensão e lembrarmos de agradecer. Agradecer a Deus a oportunidade bendita de estarmos numa família. E nesta linha de raciocínio, Emmanuel nos deixou uma linda prece ditada através da mediunidade de Chico Xavier, que se chama Agradecemos. E vamos encerrar então a nossa fala com esta mensagem. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pela bênção da oração que nos faculta o apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança, de amor,
de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Que Jesus abençoe a todos nós, as nossas famílias, e tenhamos a coragem e a fé de sempre perseverarmos pelo caminho do amor. Tenha uma boa noite, agradecemos pela presença. Até a próxima.